Gerardo Gouveia, sou professor de Geografia e hoje a gente vai ter aula sobre a dinâmica geral da atmosfera. A gente vai estudar inicialmente as características básicas das massas de ar e depois a gente vai ver como é que essas massas de ar se deslocam pelo planeta, vendo obviamente os principais conceitos que estão envolvidos nesse assunto. Bom, gente, primeiro vamos começar com o conceito de massa de ar. A massa de ar ela é conceituada por que critérios? Critério térmico, a massa de ar ela pode ser quente, ela pode ser fria. Critério do percentual de umidade do ar, ou seja, a famosa umidade relativa do ar, que é o percentual de vapor d'água que você tem presente na massa de ar. E, por fim, a pressão atmosférica. Você vai ter massa de ar com alta pressão, com baixa pressão. Obviamente, a pressão atmosférica está relacionada à temperatura, principalmente à temperatura. Mas é também uma forma da gente conceituar as massas de ar. Então, as massas de ar elas podem ser frias, podem ser de alta pressão, podem ser úmidas, podem ser secas, podem ser de baixa pressão, de alta temperatura, enfim, é assim que a gente vai classificá-las. Bom, eu tenho aqui duas células atmosféricas, tá? Vamos começar a partir do estudo da pressão atmosférica das massas. Então aqui eu tenho uma célula atmosférica de AP, de alta pressão, e uma célula atmosférica de BP, baixa pressão. Bom, qual é a diferença entre elas? Por que eu tenho uma célula de alta pressão e uma célula de baixa pressão? Isso está vinculado diretamente à temperatura. A temperatura vai interferir na quantidade de moléculas que você vai ter naquela célula atmosférica. Por exemplo, em temperaturas muito baixas, não se esqueça que nós estamos falando em ambiente externo, em temperaturas muito baixas, o que acontece? As moléculas de ar elas ficam mais próximas umas das outras, o que significa que a pressão atmosférica ela tende a subir. Então a pressão atmosférica vai ficar muito alta. Em moléculas de ar quentes, ou seja, quando você tem ar quente, é justamente o contrário. As moléculas de ar ficam mais distantes. Para o que isso vai determinar? Vai determinar que eu vou ter aqui moléculas mais próximas, então uma pressão atmosférica mais alta. Ou seja, aqui eu tenho ar frio. E aqui é o contrário. Como aqui eu tenho ar quente, as moléculas ficam mais distantes umas das outras, então aqui eu tenho uma situação de baixa pressão atmosférica. Certo isso? Ou seja, a pressão atmosférica aqui está sendo determinada pela quantidade de moléculas que eu tenho nessa célula atmosférica. Se eu tenho muitas moléculas aqui, porque estão próximas, o ar é frio e é de alta pressão. Se eu tenho aqui poucas moléculas, é porque as moléculas estão mais distantes, então eu tenho uma quantidade menor de moléculas de ar, então a pressão atmosférica é menor e, obviamente, o ar é quente. Bom, vamos então continuar. Quando nós temos uma célula de alta pressão atmosférica, AP, essa célula é uma célula dispersora de ventos, ou seja, o ar está sempre saindo daqui, está sempre se deslocando, tá? E uma célula de baixa pressão é justamente o contrário, onde o ar está chegando, está convergindo para cá. Ora, por que acontece isso? Bom, é simples. Células de alta pressão é porque você tem uma densidade do ar maior. Célula de baixa pressão é porque você tem uma densidade do ar menor. E é claro que a célula de alta pressão tende a deslocar ar para uma célula de baixa pressão. Tende a deslocar ar de uma área de maior densidade do ar para uma área de menor densidade do ar. Então é como se essa célula atmosférica estivesse se deslocando para a célula de baixa pressão. Então, as células de ar frio são células de dispersão, como você está vendo aqui pelas setas, e as células de baixa pressão são células de convergência do ar. Tá? Ou seja, o ar se desloca da alta pressão para a baixa pressão. Bom, agora vamos partir de uma outra forma de análise sobre essa dinâmica atmosférica. Vamos imaginar que nós estamos aqui observando uma superfície. Tá? Porque, na verdade, o que a gente estava fazendo aqui em cima é tendo uma visão de cima dessas células atmosféricas. Agora a gente vai ter uma visão da própria superfície. Vamos imaginar que aqui nós temos uma célula de alta pressão, certo? Uma célula de alta pressão na superfície. E aqui nós temos uma célula de baixa pressão. Ora, o que acontece?
Se eu tenho uma célula de alta pressão aqui, é porque aqui o ar está frio. Se o ar está frio, ele está sempre descendo, porque a densidade dele é maior. Então, a célula de alta pressão, ela se comporta dessa maneira aqui, ó. O ar desce, porque ele está mais denso, está mais pesado, mas ao chegar aqui na superfície, ele diverge, ele dispersa, como aqui. E o que acontece aqui na célula de baixa pressão? Aqui o ar converge. Então, na verdade, o que acontece é isso aqui, o ar converge. Mas, quando ele chega aqui, ele sobe, porque o ar está mais leve, ele é mais quente, tem uma quantidade menor de moléculas. Então, o ar tende a subir, ele converge e sobe, enquanto que esse aqui desce e diverge, certo isso? Ora, a gente não está seguindo exatamente a mesma lógica que a gente está vendo aqui? O ar sai da alta pressão para a baixa pressão, sai de uma zona de alta pressão para baixa pressão, alta pressão para baixa pressão. Agora nós vamos colocar um outro nome a essas altas e baixas pressões. Uma célula de alta pressão é um anticiclone. Uma célula de baixa pressão é um ciclone. O que é um anticiclone? É um ar em subsidência, é um ar que desce, tá? O ar de alta pressão é um ar em subsidência, ou seja, está descendo. Subsidência é quando o ar desce, tá? Você está vendo ele aqui, ele está em subsidência. E o ar de alta pressão é o ar que sobe, está em ascenso, ele está subindo, porque aquele é leve. Então você vê que esse desenho está de acordo com esse desenho aqui também, certo? Agora vamos continuar. Bom, o ar de baixa pressão subiu. Ao subir, ele fica mais frio. Você já aprendeu que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Então o que acontece? O ar sobe aqui, se resfria, fica mais pesado e agora tende a descer. E é isso que vai acontecer. Então esse sistema ele vai se reproduzindo nas outras partes da superfície da Terra. Se a gente continuar para cá, você vai ver exatamente isso. O ar chegando aqui, uma hora ele vai convergir, vai subir de novo, vai fazer isso aqui. Tá? A mesma coisa aqui. Se você seguir para cá, você vai ver exatamente isso. O ar subindo aqui, se resfriando e descendo, formando uma zona de alta aqui. E depois ele recuando para a zona de baixa. Então esse sistema de alta pressão e baixa pressão, ele vai se repetir por toda a superfície do planeta. Bom, agora vamos então finalmente à circulação geral da atmosfera. Porque na verdade o que nós vimos foram as características mais básicas da dinâmica das massas de ar. Então nós vamos ver como essas massas se comportam no planeta Terra. Depois você vai poder aprender também como essas massas se comportam no Brasil, na dinâmica da atmosfera brasileira, na dinâmica da atmosfera da Ásia, da África, são sistemas regionais. E até você pode ver como eles se comportam nos sistemas locais. Mas nesta aula nós vamos ver o sistema geral de circulação da atmosfera. Então observe o desenho que eu coloquei aqui no quadro. Eu vou até sair um pouco do vídeo para você poder observar, entender o desenho. Eu peguei a Terra, girei a Terra e cortei ela pela metade para você poder compreendê-la. Ali à esquerda está o Polo Norte, à direita está o Polo Sul, essa linha aqui é a linha do Equador, aqui o Trópico de Câncer e aqui o Trópico de Capricórnio. Bom, então o que significa isso? Que a parte mais quente do planeta está justamente nessa aqui que eu estou marcando. Nessa parte aqui, nessa seção da Terra que eu estou marcando, que é a região intertropical, a zona intertropical, que a gente também pode chamá-la de ZIT, zona intertropical. Por que intertropical? Fica entre os trópicos, tá? Bom, o que nós temos aí? Nós temos a zona mais aquecida do planeta. Aí os raios solares ficam pouco inclinados, então a temperatura, obviamente, é mais alta. Bom, se a temperatura aí é mais alta, é porque o ar aqui na superfície é quente. Como esse ar é quente, nós temos uma situação de baixa pressão atmosférica. Então nós temos aqui na altura do Equador uma BPE. O que é uma BPE? Uma baixa pressão equatorial, tá? BPE, baixa pressão equatorial.
O que acontece numa zona de baixa pressão equatorial? O ar sobe. O ar está sempre subindo, porque o ar aqui é quente, certo? Bom, o que acontece? O ar sobe e lá em cima ele se resfria, como a gente já viu em outro momento. O problema é que quando o ar sobe, ele leva também umidade. É muito quente, o ar fica muito úmido, e aí o que acontece? Aqui em cima formam-se nuvens, que não é nada mais do que o vapor d'água em processo de condensação. O vapor d'água condensa e logo depois começa a chuva. Você vai ter aqui a precipitação. Nessas áreas do Equador, a precipitação é muito acentuada. Por quê? Por conta da subida desse ar, por conta da ascensão desse ar. Bom, depois desse ar subir muito quente e muito úmido, o que acontece? Ele desce para os lados. Por que ele desce para os lados? Porque ele se resfriou aqui em cima. Como ele se resfriou aqui em cima, a densidade do ar aumentou e aí ele começa a descer, ele começa a gerar o fenômeno da subsidência, como você está verificando aqui no quadro. Ok? Correto? Bom, assim que o ar desce frio, né? Ele desce também seco. Por que ele desce seco? Porque ele perdeu a umidade aqui. Então ele perde a temperatura, perde a umidade e começa a descer, porque está pesado. Como ele vai descer aqui pelos lados, ele vai formar aqui pelos lados uma zona de alta pressão. E aqui também, alta pressão, que a gente vai chamar aqui de APST. APST. O que é APST? São as altas pressões subtropicais. Por que elas são chamadas assim? Porque elas ocorrem logo depois das linhas tropicais. Às vezes ocorre até em cima das linhas tropicais. Mas o importante é você saber que isso aqui é uma zona de alta pressão. Porque o ar frio está descendo aqui, né? Então aqui a gente tem o ar frio e seco descendo. A mesma coisa desse lado aqui. O ar frio e seco descendo. Bom, como se formam duas zonas de alta pressão, o que acontece? Eu tenho a formação aqui de um anticiclone e aqui de um ciclone. Anticiclone, ciclone, anticiclone. Bom, o que você acabou de aprender? Que os anticiclones se deslocam para os ciclones. Então você vai ter isso aqui. Você vai ter o deslocamento do ar das altas pressões subtropicais para as baixas pressões equatoriais. Adivinhem que ventos são esses que convergem para a linha do Equador? São os ventos alísios. São os famosos ventos alísios. Ventos que se deslocam das zonas de alta pressão subtropical para as baixas pressões equatoriais, acumulam-se aqui no Equador, muito úmidos, sobem e precipitam, formando esse sistema que você está vendo aqui. Então, essa seta que eu acabei de fazer para vocês, que eu vou chamar ela aqui, botar ela aqui no número 1, bem pequenininho aqui, senão vai ficar muito mexido o desenho, são os ventos alísios. Então, vou botar aqui em cima para vocês, ventos alísios, certo? Inclusive, esse ar frio e seco que está descendo à esquerda e à direita, que eu vou botar aqui o número 2, são os contra-alísios. Olha que beleza. Contra-alísios. São ventos frios e secos que descem na altura aqui dos subtrópicos, tá? Inclusive, são esses ventos que são responsáveis pela formação de muitos desertos nessa região aqui, ó. É uma pergunta clássica em vestibular, em provas do ensino médio, por que nós temos desertos nessas áreas das altas pressões subtropicais, mais ou menos aí nas latitudes em torno de 30 graus, 30 graus no caso aqui norte e aqui 30 graus sul. Por que nós temos a formação de desertos? Por conta da chegada desse ar frio e seco, da subsidência desse ar frio e seco. Uma última coisa aqui para a gente ver a primeira fase do entendimento da circulação é você observar que existe aqui, ó, uma dinâmica atmosférica, tá? E a mesma se repete do outro lado, só que essa vai no sentido anti-horário e essa no sentido horário, que é conhecida como célula de Hadley.
Essa aqui é a célula atmosférica de Hadley. Célula atmosférica de Hadley. Tá? O que é a célula atmosférica de Hadley? É o alísio, é a subida do alísio, a precipitação e depois o contralísio. E depois retorna novamente. Então nós temos aqui a célula atmosférica de Hadley. Vamos então continuar o nosso trabalho. Bom, nós já vimos a célula de Hadley. Agora vamos ver as outras células atmosféricas que ocorrem na Terra, no planeta. Bom, vamos olhar agora aqui para os polos. Polo Norte e Polo Sul. Bom, todo mundo sabe que nos polos a temperatura é muito baixa. Se a temperatura é muito baixa, a pressão atmosférica é muito alta. Então você vai ter aqui uma APP. Olha, o que é uma APP? Uma alta pressão polar. Então, se a gente tem uma APP aqui, nós vamos ter aqui também uma APP nessa zona aqui do Polo Sul. Então, nós temos duas APPs, uma APP no Polo Sul e uma APP no Polo Norte. Bom, se nós temos aqui uma APP e aqui uma APST, nós temos duas células de alta pressão. A mesma coisa aqui no hemisfério sul, duas células de alta pressão. Ora, se eu tenho duas células de alta pressão, por dinâmica, nós vamos ter aqui no meio uma célula de baixa pressão. Aqui no meio a gente vai ter uma célula de baixa pressão, que nós vamos chamar de BPP, a baixa pressão polar. A mesma coisa aqui. Aqui a gente vai ter uma BPP do outro lado do planeta. Ela é chamada de baixa pressão polar por conta das altas pressões polares. Como aqui é muito frio, o ar aqui, obviamente, fica bem menos denso, porque aqui o ar é muito denso, aqui as temperaturas são muito baixas. Bom, o que acontece? Agora a gente só completar o que a gente aprendeu aqui. A alta pressão, ela se desloca para a baixa pressão, então a APST se desloca para a BPP. A APP se desloca para a BPP, para a baixa pressão polar. A mesma coisa vai acontecer aqui. A APST se desloca para a baixa pressão polar, a alta pressão polar se desloca também para a baixa pressão polar. Se houver calor, se houver temperatura, o ar aqui vai subir. E se tiver umidade suficiente, vai formar lá as nuvens, vai condensar e posteriormente precipitar. E aí o que acontece? Depois o ar desce frio e seco para esse lado e desce frio e seco para esse lado aqui. A mesma coisa, aqui também o ar é frio e seco. Mesma coisa aqui. Aqui o ar frio e seco, aqui também o ar é frio e seco. Então aqui a gente tem, nós estamos diante de um anticiclone, ciclone, anticiclone. Mesma coisa aqui, ciclone, anticiclone, ciclone, anticiclone. E o mesmo vai acontecer aqui. O ar vai subir. Se houver condensação suficiente, ocorre precipitação e depois o ar desce frio e seco para os lados. Tá? Então você passa a ter vários sistemas formados aí. Nesse caso aqui, nós vamos ter a célula de Ferrel. O que é a célula de Ferrel? É o deslocamento da alta pressão subtropical para a baixa pressão polar. O ar sobe, precipita e depois desce frio e seco, contribuindo também para os desertos aqui nas latitudes em torno de 30 graus. Tá? Esse vento aqui é chamado de vento de oeste. São os ventos de oeste. Eu vou botar aqui o número 3 para não ficar confuso. São os ventos de oeste. A mesma coisa aqui, nós vamos ter ventos de oeste. Desse outro lado aqui, nós temos o número 4, que são os ventos polares. Então a gente pode botar aqui mais um vento, o sistema de ventos polares. Bom, e aqui nós temos outro sistema, que é o sistema polar. Aqui é a célula polar. O mesmo caso ocorre, sobe, precipita, depois desce. Então a gente tem aqui a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. A mesma coisa aqui. Aqui a célula de Ferrel e aqui a célula polar. Tá? Então você observa que a dinâmica atmosférica global é bem simples. Você vai ter a alternância entre baixa e alta pressão, baixa, alta, né? Sendo que em cada sistema desses você vai ter uma célula atmosférica, a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. Tá? As perguntas mais comuns que ocorrem sobre esse assunto
estão relacionadas ao sistema de Hadley. Por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, a formação dos desertos nessa área aqui. Tá? A formação de desertos nessa área aqui. Mas ao mesmo tempo também, uma pergunta clássica é por que essa região aqui da baixa pressão equatorial é tão úmida? É claro, né? É o resultado da convergência dos ventos alísios. Essa convergência dos ventos alísios, nós vamos chamá-la de SIT. O que é a SIT? Né? Essa convergência que ocorre aqui, a gente pode botar aqui a letra A, né? Onde ocorre finalmente a convergência. Né? O que é a convergência intertropical? Né? É simplesmente que a SIT é a convergência dos ventos alísios. Os ventos alísios vão se reunindo no Equador e depois eles sobem e precipitam, gerando alta umidade na zona do Equador. Isso é muito importante a gente saber. A existência da SIT como causa fundamental para a precipitação decisiva, para a precipitação na zona do Equador. Outra coisa interessante você perceber também é a alternância de zonas úmidas com zonas secas. Eu tenho aqui uma zona úmida, eu tenho a zona seca, zona úmida, zona seca. Porque as zonas polares também são bastante secas. Né? O ar desce frio e seco para essas zonas polares. Então aqui você vai ter o que alguns geógrafos chamam de desertos frios. E aqui seriam os desertos quentes. Né? Aqui os desertos quentes e aqui os desertos frios. E essas zonas aqui serão zonas úmidas. Aqui uma zona úmida, aqui uma zona muito úmida, que é a zona do Equador. Aqui um deserto quente, aqui uma zona úmida e aqui um deserto frio. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a dinâmica geral da atmosfera e aproveitem.